É isso aí, né? A gente está lançando hoje o nosso Jeep Online, né? Primeira edição aí desse novo desafio que a gente está, mas tem sido muito bom, cara. Por incrível que pareça, tem sido um tempo, sabe, de muito aprendizado, um tempo realmente de muito crescimento, essa quarentena, para a gente, como Ministério de Jovens e Adolescentes, como atalaias que Deus levantou para essa geração. E esse será, com certeza, um instrumento que Deus está colocando na nossa mão para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Então, se inscreve no canal, não deixe de compartilhar com alguém. Você está começando a acessar aí o nosso primeiro Jeep Online, a nossa primeira transmissão ao vivo, né, do nosso Jeep. E hoje vai estar com a gente a Thaís fazendo louvor, nossa Tata Salgueres quebrando tudo aí, arrebentando a boca do balão, e Eric, né, o nosso Chris Play, o nosso cosplay de Jesus aí, que vai estar trazendo uma mensagem edificante aos nossos corações. Então fica muito ligado, cara. Coloca aí na sua TV, entendeu? Senta no seu sofá. Olha que coisa boa, tu vai poder curtir o Jeep do sofá da tua casa, irmão. Tu pode comer uma pizza, pedir aí fazer um pedido aí no seu iFood, ficar em casa aí de boa e ainda assim ser abençoado com o Jeep. Então aumenta o volume, se prepara, esteja em espírito de oração, participando junto com a gente, porque eu tenho certeza que esse vai ser um momento marcante para cada um de nós. Até porque hoje, ou melhor, por agora, nessa semana, a gente está comemorando o nosso aniversário aqui do espaço, aniversário aqui do Jeep, e ainda assim tem muito motivo para a gente comemorar, né? Mesmo a gente estando distante, nós temos motivos para celebrar, então celebre hoje, cara. Celebre com alegria no nosso primeiro Jeep Online, com muita vontade de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Deus abençoe a sua vida. Tata Salgueres no louvor. Vamos que vamos. Despertar, eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do teu coração. Levarei a salvação, teu fogo em meu olhar, brilhando está. A chama não se apagará, nas ruas do amor refletirá, tua glória resplandecerá.
aniversário, nosso 3º ano de DIP aqui está acontecendo, dessa vez de uma forma um pouco diferente, mas eu tenho certeza que você que está em casa também está adorando a Deus com o coração aberto, da mesma forma que se você estivesse aqui na igreja. Então feche os seus olhos, vamos continuar adorando ao nosso Deus, adorando a esse nome que é tão maravilhoso, que nos livrou da morte, que nos livrou do sofrimento. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se
Tudo é dele. Tudo tem a ver com ele. Continue com seus olhos fechados nesse momento. Entregue o seu louvor com todo o seu coração para o nosso Deus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer,
que nada pode nos deter, nada pode nos parar, porque o Senhor está conosco, ó Pai. Sabemos que a cruz, ó Deus, é aquela que revela o seu amor por nós, como nós acabamos de cantar, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que esse amor que é tão grande pode, ó Deus, nos sustentar nesse momento tão difícil que o mundo está passando, ó Pai. Sabemos que só Tu tens a cura, ó Pai. Que só Tu, ó Deus, pode trazer o alento para os nossos corações. Cuida, Senhor, do nosso mundo. Cuida, Senhor, do nosso planeta Terra, ó Pai. Cuida do nosso país, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E continue, ó Deus, falando aos nossos corações. É isso que te pedimos, ó Pai, e agradecemos neste momento, com o perdão dos nossos pecados e falhas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, em Filipenses capítulo 4, versículo 10, Paulo diz em sua carta: "Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam por mim, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo." A igreja de Filipe estava enganjada em contribuir na expansão do Evangelho, através do sustento que eles enviavam a Paulo. Neste momento, você também pode ajudar a contribuir na expansão do Evangelho aqui pregado, através das suas ofertas. Você pode fazer as suas ofertas através da transferência bancária, com a conta que está no seu visor, e também pelo QR Code, e também pela conta que está no link do YouTube. Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos no nosso DIP. E hoje eu quero compartilhar com cada um de vocês uma palavra a respeito de conselhos práticos que podemos assim receber, mais precisamente do apóstolo Paulo, para dias como esses que estamos vivendo, dias em que necessitamos de cada vez mais de estarmos atentos à voz de Deus e estarmos crescendo e não regredindo ou diminuindo, se possível, né, em relação ao nosso relacionamento com o Pai. Então, para isso, eu gostaria de convidá-los agora, nesse momento, a abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos do 16 até o 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 ao 22. E a gente vai estar pensando, né, a respeito desses versos e assim absorvendo as verdades que a gente pode aplicar a esse momento nosso. Todos acharam? Vou esperar a irmãzinha ali. Então, ó, 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 22. Vamos à leitura do texto, vamos ler esse trecho em uma só vez, depois a gente volta para pensar em cada um dos versos separadamente. Verso 16 diz o seguinte: "Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal." Vamos estar orando, depois a gente prossegue com esse momento. Oremos. Amado Deus e Pai, quero te pedir que nesse instante esteja nos orientando a percebermos e aprendermos com Tua palavra mais uma vez nessa noite, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor oriente o meu coração agora, nesse instante, e a cada um, ao ter assim, Deus, ao perceber essas palavras, para que venhamos juntos a entender, ó Deus, a assim aprender mais sobre o Senhor, aprender sobre o que o Senhor nos tem a dizer em meio a esse tempo em que precisamos mais uma vez ouvir a sua voz de forma nítida e que estamos aqui tentando assim viabilizar meios disso, de termos nossa vida alicerçada ao Senhor e de podermos assim, ó Pai, colocarmos o nosso coração, o nosso vigor, a nossa força em buscar o Senhor, porque tempos de crise carecem também de busca ao Senhor, busca incessante ao nosso Pai. Que o Senhor cuide de nós nesse instante e nos oriente com sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Voltando ao texto, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses foi uma das primeiras cartas, segundo alguns historiadores dizem, que Paulo assim escreveu,
e ele direciona essa carta aos Tessalonicenses após a sua visitar essa cidade na sua segunda viagem missionária, e ele escreve a esses irmãos. E se você pegar o início da carta de 1 Tessalonicenses, você vai perceber que Paulo faz uma série de elogios àquela igreja, diz uma série de coisas que ele, tinha como um valor a ser destacado em meio àquele povo, aquela congregação ali de Tessalônica. E ele, continuando, ele começa a falar mais à frente, partindo ao final da carta, sobre alguns assuntos a qual ele já queria tratar, por isso ele escreveu aquela carta. E aí ele chega ao capítulo 5, e nessa parte, já finalizando o capítulo 5, é a qual a parte que a gente se prendeu. Paulo traz uns conselhos práticos, conselhos finais, que ele deixa nesse primeiro momento de escrita dirigida àquele povo, sobre o que ele gostaria de compartilhar. E dentre os textos, os versículos que a gente leu, o que eu quero destacar primeiramente é o sejam alegres, versículo 16. A primeira coisa que a gente observa aqui nesse trecho é Paulo dizendo àqueles irmãos: estejam alegres, sejam alegres, estejam sempre alegres, regozijai-vos sempre. E quando a gente olha o apóstolo Paulo dizendo isso, a gente vê algo importante para nós nessa caminhada do cristianismo. Algo importante em saber que a gente precisa dessa alegria constante no nosso coração. Isso não quer dizer que a gente não vai sofrer, ou que a gente não vai ter coisas que entristeçam a nossa alma, que entristeçam o nosso coração. Mas nós precisamos entender que existe em nós a alegria em Cristo Jesus. Existe em nós essa alegria que vem dos céus e é além daquilo que a gente vive aqui na terra. Eu sei que a gente passa por momentos difíceis e estamos em um momento difícil. Muitos não sabem o que vai acontecer. E eu digo muitos não sabem, mas na verdade ninguém sabe. Mas eu me refiro a esses muitos tentando delimitar na parte do todo, porque muitos sofrem e assim tem esse pavor e esse desespero por aquilo que pode nos acontecer. Sabe, quanto tempo irá durar isso? Quanto tempo a gente vai ficar vivendo sobre esse regime, sobre esse isolamento? Quanto tempo mais a gente vai viver com os nossos serviços diminuídos assim, naquilo que se pode fazer? Quanto tempo mais passaremos por isso? Quantos mais terão que enfrentar desempregos, perdas, um racionamento de determinada coisa, de determinado produto ou serviço? Sabe, coisas que afligem o nosso coração, que trazem desespero para a gente. Mas quando olhamos para os céus, e aí então nós conseguimos visualizar aquilo que enche a alegria o nosso coração. A saber que não é aquilo que está aqui que alegra a nossa alma, mas é aquilo que está nos céus. A saber que a nossa alegria não está firmada nesta terra e nesse plano ao qual vivemos, mas a nossa alegria está nos céus, nas mãos do Senhor. Então sejam sempre alegres. O salmista ainda, no Salmo 28, verso 7, vai dizer: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria. Assim como era o coração do salmista a escrever desse salmo, que assim venha a ser o nosso coração, a perceber que a nossa alegria, a exultação do nosso coração está no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele continua, e no verso 17, vem um trecho da Bíblia que eu sempre me agradei muito ao ler esse texto, sempre foi um texto que eu tive um grande carinho, talvez porque é pequeno e foi o primeiro versículo que eu decorei, mas eu sempre tive um grande apreço por ele. E a 1 Tessalonicenses 5,17, essa sequência que estamos lendo, e diz: orai sem cessar. Orai sem cessar, orai continuamente. E quando a gente vê isso, a gente observa que
existe uma necessidade do cristão em ter um relacionamento constante com o Senhor. E não só ter esse relacionamento constante, seja através de um convívio de louvores e de convívio com a igreja, de amor ao próximo e amor a Deus, mas uma vida também de oração. Porque a oração nos possibilita alcançar muitas coisas. A oração foi aquilo que Deus nos presenteou para que consigamos, através dela, alcançar o Pai. De uma forma, a clamar por Deus misericórdia. Através da oração, nós podemos obter cura. É o que a gente vê com Tiago 5, versículo 16, dizendo: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, a nossa oração, ela tem um poder de curar. A gente está distante um do outro, a gente está distante das realidades, mas nós não estamos impedidos de orar. Seja no nosso quarto, na nossa cozinha, em qualquer ambiente de nossa casa, de dobrar os nossos joelhos ou então nos colocarmos de pé, como bem queremos, e nos colocarmos diante do Senhor e orarmos, falarmos com o nosso Deus e clamarmos por vida e vida em abundância, clamarmos por cura àqueles que necessitam, clamarmos pelo fim dessa crise que o mundo todo hoje está sofrendo. A gente precisa ter a responsabilidade de dedicar vida em oração, de colocar os nossos joelhos dobrados diante do Senhor, rendido aos pés do Senhor e orar ao nome de Deus, clamando para que Ele intervenha ao nosso favor, intervenha em meio a essa situação. É dessa forma que precisamos passar por esse momento, nunca deixando de orar, orando incessantemente, orai sem cessar. É isso que a gente precisa nesse momento. Além de estar alegre, de ter a vida em oração. Uma vida que está ligada a Deus todos os dias, todos os momentos. Continuando, depois ele segue no verso 18 e ele diz o seguinte: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como eu falei, e esse verso aqui, ele se alinha muito o primeiro que a gente leu, o verso 16, de sejam sempre alegres, regozijai-vos sempre, porque Paulo traz essa necessidade de gratidão que precisamos ter a Deus. E diz que em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo é de conhecimento de todos nós, ele foi alguém que ele não teve uma vida, ministerial, uma vida com Deus, que foi uma vida repleta de regalias. Ele não foi alguém que estava acostumado somente com aquilo de bom e de melhor. Alguém que talvez, por essa ideia que muitos acabam cometendo e esse erro, ao pensar que parece que ao estarmos com Deus, todos os problemas são assim devastados e tirados do nosso meio. Mas na verdade não é isso. Os problemas virão e eles vão alcançar, seja o rico ou o pobre, seja aquele que tem ou que não tem, seja aquele que está aqui ou está lá. Mas os problemas nos alcançam, mas a questão é o cristão, o verdadeiro cristão, e nós nesse momento precisamos ter isso, é a gratidão a Deus. É através da gratidão que a gente vai conseguir olhar para os momentos de dificuldade e a gente vai conseguir ter alegria no nosso coração. Alegria porque quando a gente olhar para o nosso lado e ver que está tudo se destruindo, quando a gente olhar para o nosso lado e ver que as coisas estão se acabando, que as coisas estão difíceis, que as coisas estão complicadas, fugindo do nosso controle, é nessa hora que a gente deve se alegrar ao lembrar daquilo que Deus já fez em nosso meio. Ao lembrar que, na verdade, nós não merecemos nada, mas Deus nos deu salvação. Ao lembrar que nós, na verdade, somos maus desde o início de nossa existência, mas Deus, por ser bom e misericordioso, consegue dirigir o seu olhar a nós e assim nos abençoar com relacionamento, com vida e vida em abundância. Então, ser grato a Deus em todas as circunstâncias,
é conseguir estar nesse ambiente, é conseguir estar nesse momento de crise, esse momento de escassez, de incerteza e insegurança, e mesmo assim agradecer a Deus, dizer obrigado, Senhor, porque nós sabemos o Deus em que temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro, até o dia em que iremos assim encontrá-lo com Ele. Então a gratidão a Deus, ela vai por coisas que já se passaram e por coisas que estão acontecendo e por coisas futuras, porque bom é o nosso Senhor e Ele é imensamente bom. Continuando e já partindo uma parte já final, o apóstolo Paulo continua e ele vem aqui dizendo sobre a respeito do Espírito. E ele diz: não apaguem o Espírito. E sobre esse verso, outro verso pequeno desse trecho, é um trecho que possui vários versos pequenos, verdades simples e diretas, ele vem dizer a respeito de não apaguem o Espírito. E quando ele fala de não apaguem o Espírito, ele traz, sabe, essa questão de o Espírito Santo do Senhor está em nós, mas o que nós temos feito com o Espírito? Será que nós temos alimentado esse Espírito, sabe? Não é questão de você matar o Espírito em você, de você extinguir ele, mas da gente enfraquecer esse Espírito Santo do Senhor. O Espírito está em nós e precisamos nos alimentar com a palavra do Senhor e tornar esse Espírito forte e vivo para guiar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus Pai. Então, não apagar o Espírito seria como esse apelo do apóstolo Paulo, tanto aos Tessalonicenses, e aqui eu trago de volta esse chamar dele e compartilho nossas vidas também, é a necessidade que temos de não afastar o Espírito Santo de nós, de não impedi-lo de alguma coisa, mas de deixá-lo que haja livremente em nosso meio, de deixar que o Espírito Santo se mova em nós, realizando a vontade de Deus em nosso meio, nos ajudando a agradar o coração do Pai, ao invés de agradar corações apenas humanos ou o nosso próprio ventre, mas de permitir que o Espírito Santo do Senhor realize a vontade de Deus em nosso meio. Depois ele vem ao verso 20 e 21, que se complementam, e diz o seguinte: não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. E aqui chega uma parte interessante para a gente, cara. Porque as profecias, a gente pode estabelecer, né, colocar esse entendimento sobre profecias, tanto aquelas que já estão nesse livro, como aquelas que têm sido derramadas entre nós hoje em dia. A cada palavra pregada, como essa aqui, que estou aqui dando a vocês, a cada palavra que é pregada, a cada palavra que é tocada, sabe, cada palavra que nos é transmitida em nome do Senhor Deus. E o apóstolo Paulo, ele dá um recado muito interessante aos Tessalonicenses e que se faz de extrema importância para nós também, irmãos em Cristo Jesus, irmãos também em Cristo Jesus, do apóstolo Paulo, de todos os irmãos de Tessalonicenses, de cada um da face da terra que reconheçam a Cristo como seu único e suficiente Salvador e cumpra a vontade de Deus Pai, dizendo que analisem tudo, façam prova de tudo e fiquem com aquilo que é bom. E isso é interessante, como eu falei, porque hoje, cara, o que não falta nesse meio de quarentena é a questão de conteúdo chegando a nós. O tempo todo, a gente está percebendo uma série de coisas, de uma série de textos, uma série de vídeos, uma série de palavras sejam gravadas e uma série de outras coisas que estão vindo até nós, trazendo mensagens em nome do Senhor. E o que a gente não pode fazer nesse momento, muito menos nesse momento, com essa chuva de mensagens, é desligar o nosso senso crítico, olhar para aquelas telas e apenas absorver tudo aquilo que está chegando. Mas precisamos analisar tudo e reter o que é bom. Sabe, a gente precisa ter essa crítica constante na nossa vida e esses dois versos, eles trazem isso de uma forma muito forte para o nosso viver. Nós, como cristãos, cara, não podemos abandonar o cérebro e a racionalidade que Deus nos deu. Se Deus nos deu a possibilidade de pensar, não é porque Ele
colocou um desafio para nós mesmos. Eu coloquei a capacidade de pensar, mas aqueles que quiserem vir a mim terão que largar isso que eu mesmo os dei. Não, a questão é que nós podemos sim chegar a Deus Pai, a Cristo Jesus, e mesmo assim, com a nossa razão em mãos. Porque através da razão também alcançamos a fé. E aqui, esse texto traz uma questão de senso crítico que nós muitas vezes acabamos deixando de lado ao entrar em uma igreja. Por ali, talvez, espiritualizar demais as coisas e achar que tudo ali, o que está acontecendo é de Deus. A gente vai ver muitas vezes homens e mulheres falando em nome de Deus, mas não trazendo uma verdade dele. Então, nós precisamos ser críticos, ser como lá os judeus bereanos, que analisavam aquilo que Paulo falava, conferiam com as Escrituras e viam que aquilo tinha o respaldo das Escrituras e da palavra do Senhor. Então, carecemos ainda mais nesse momento de avaliar tudo que está sendo nos entregue, sabe? E não limite isso apenas à questão desse âmbito de igreja, mas qualquer outro tipo de conteúdo que você absorver, cara. Seja através de outras literaturas que não sejam cristãs, seja através de filmes, de outras músicas e de tantas outras formas que temos hoje de obter algum tipo de conhecimento ou cultura, que venhamos a analisar tudo e reter o que é bom. É lógico, o contrário ele não fala, mas aquilo que é mal a gente simplesmente deixa de lado. Mas o que é bom a gente traz para a gente. E por fim, ele coloca no último verso que a gente destacou aqui, o verso 22, ele diz o seguinte: mantenham-se afastados de toda forma de mal. Talvez alguns pensem que só porque estamos motivados ao isolamento e com isso os nossos relacionamentos sociais caem, logo talvez o pecado também sumiu. Mas certamente você tem convívio com alguém. Certamente você tem convívio com alguém que é inseparável de ti, que é você mesmo. E para ver pecado, é preciso haver uma vida no meio dessa relação que se estabelece. Relação impura, relação que desagrada a Deus. E sabe, nesse momento de isolamento social, nós precisamos ter a seriedade do Evangelho de Cristo conosco. Agora é o momento que estamos sozinhos em nossas casas, que estamos muitas vezes isolados, longe dos olhos de todos. E quem você tem sido, irmão? Sabe? O que você tem feito agora, nesse tempo demasiado que tem passado no seu lar, no seu secreto? Você precisa ter atenção, vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E sabe, ter sua vida alicerçada no Senhor, porque esses dias carecem também de fugirmos da aparência do mal. É lógico que fugir literalmente talvez não possa, já que muitas vezes o pecado está conosco e como vamos fugir de nós mesmos? Mas fugir da aparência, fugir daquilo que já nos parece mal. Sabe, quando a gente ver uma coisa, quando a gente perceber que algo já está estranho, já é o momento da gente sumir dali, já é o momento da gente sair de frente daquele computador, já é o momento da gente sair, tirar aquele fone do ouvido, já é o momento da gente desligar aquela televisão, da gente fechar aquele momento, porque não é interessante para nós, para o nosso crescimento. Mas a palavra do Senhor, essa sim é forte e firme e essa nos traz vida. Então devemos fugir dessa aparência do mal. E este é o último verso ao qual eu destaquei desse trecho do apóstolo Paulo. Depois ele continua com umas saudações finais e encerra esta primeira carta. Mas eu creio que essas são verdades que precisamos ter, principalmente nesses dias, para que não venhamos abandonar o nosso Deus que não nos abandonou, para que venhamos nos alegrar, orar, agradecer, alimentar o Espírito, analisar as profecias, reter o que é bom e fugir do mal. É dessa forma que certamente iremos agradar o coração do nosso Deus. É dessa forma que certamente vamos louvar e engrandecer a Jesus Cristo
e vamos nos tornar fortes mesmo em período de escassez. Eu quero orar pela tua vida agora, encerrando esse momento, e pedir pela sua vida, pedir pelo nosso país, pelas nossas famílias. Oremos. Amado Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade conosco. Eu quero te agradecer porque o Senhor é muito bom para conosco. E que assim como nós vimos agora, nesse momento, através da palavra do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e que trazemos como prática nossas vidas, que venhamos, ó Deus, ter um coração disposto a obedecer essas verdades estabelecidas pelo apóstolo, que venhamos ter, ó Deus, um coração desejoso de assim seguir essas instruções e recomendações, esses conselhos finais, para que venhamos ter uma vida de intimidade com o Senhor, para que, Senhor Pai, que venhamos conseguir, mesmo em meio a tantos que choram, mesmo em meio a tantos que se entristecem por desespero, por não saber o que vem, que venhamos ser alegres, porque sabemos que a nossa esperança está no Senhor, que venhamos orar sem cessar e ter a oração como essa ferramenta principal de nossa vida, que venhamos ser gratos a Deus, mesmo que agora pareça, ao olhar de muitos, que não temos motivos para agradecer e apenas para reclamar, mas que venhamos nos colocar diante do Senhor e agradecer por tudo de bom que o Senhor já derramou, derrama e ainda derramará sobre nossas vidas. Que venhamos, ó Pai, assim analisar as coisas que nos estão sendo entregues e reter o que é bom. Que venhamos permitir que o Espírito Santo do Senhor haja em nosso meio e que venhamos, ó Deus, fugir da aparência do mal, para que de modo algum venhamos nos corromper com as coisas desse século, mas que venhamos, mesmo em meio a esse momento, a essa crise, a essas incertezas, nos manter firmes, fortes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que venhamos ser constantes no Senhor Deus, com os nossos olhos erguidos para os céus, olhando ao nosso Senhor Deus e Pai, e a Jesus Cristo, nosso Rei, sabendo que a nossa vitória já nos é garantida em nome de Jesus. Que o Senhor cuide do nosso país, que o Senhor, ó Deus, cuide do teu povo nesse instante, cuide de nossas famílias, nossas vidas, nossa saúde, nossas crianças, nossos idosos e todos os que compõem a nossa nação. Que o Senhor abençoe-os cada um, Deus, abençoe-os grandiosamente, dê saúde, dê inteligência e sabedoria aos governantes para saber lidar com essas situações, esse desafio gigante que se ergue. Que venhamos, ó Deus, ter os nossos corações e os nossos joelhos dobrados mediante o Senhor, clamando por vidas, clamando por cura e clamando, Deus, para que o Senhor nos ajude a vencer essa grande dificuldade desse vírus que hoje assola a nossa nação e não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Que, Senhor Deus, que o Senhor venha a ser honrado e glorificado através de nossas vidas. Esse é o nosso pedido, que o Senhor cuide de nós, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. É o que pedimos e agradecemos. Amém. Então é isso, galera. A gente está encerrando o nosso DIP por aqui, nosso DIP online, de um jeito muito diferente, mas que não deixa de ser também abençoador. Então que Deus abençoe muito a sua vida. Amanhã tem o nosso culto de 10h30, acessa aí, vai ser agora no canal da igreja, né? O DIP a gente está fazendo no canal da juventude, mas o 10h30 é no canal da igreja. Então não deixe de acessar, fica ligado, porque vai ser um tempo muito bom. E outra coisa, eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal e ajuda a gente a divulgar. Vamos divulgar esse canal da juventude aqui, vamos alcançar geral, porque principalmente nesse período de quarentena, nesse período de reclusão que a gente está vivendo, vai ser fundamental esse instrumento nas nossas mãos. Sei que a palavra do Eric foi uma bênção, né? Foi muito bom a gente ouvir aquilo que Deus colocou no coração dele, o louvor aí com a Thaís e toda a galera, né, que tem trabalhado. Então pega isso, vamos divulgar, vamos propagar o máximo que a gente puder, porque nesse tempo vai ser muito importante a gente ter esses instrumentos, essas plataformas nas mãos. Divulga pra galera, que Deus abençoe aí o seu resto de noite, e amanhã a gente está junto às 10h30 para celebrar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito.